Durante 1 hora, ela esteve no inferno, não observando de longe, não tendo uma visão das chamas lá do alto. Ela estava dentro, experimentando, sentindo o que os condenados sentem, vendo o que eles veem, sabendo o que eles sabem. 1 hora, 60 minutos na eternidade. Quando voltou ao seu corpo, estava transformada para sempre. E o que ela escreveu sobre aquela hora se tornou uma das descrições mais aterrorizantes e precisas do inferno em toda a literatura cristã. Hoje, você vai conhecer a história de Santa Teresa de Ávila e o dia em que Deus permitiu que ela visitasse o inferno. Teresa de Ávila nasceu na Espanha, de ancestralidade conversa. Aos 20 anos, entrou no Mosteiro Carmelita da Encarnação, em Ávila. Mas aqui está o choque. Durante as primeiras 2 décadas de sua vida religiosa, ela viveu o que mais tarde chamaria de existência morna. O convento tinha uma observância relaxada, amizades mundanas no parlatório, acomodações confortáveis. Ela era uma freira, sim, mas não fervorosa. Tudo mudou em 1554, quando ela tinha 39 anos. Orando diante de uma estátua de Cristo flagelado, ela experimentou uma conversão profunda. Daquele momento em diante, tornou-se uma das maiores místicas da história cristã, experimentando visões, êxtases e a famosa transverberação, onde um anjo perfurou seu coração com uma lança dourada. Mas Teresa não era apenas uma mística, ela era uma reformadora. Fundou as Carmelitas Descalças, retornando a ordem ao seu rigor primitivo. Pobreza estrita, clausura perpétua, oração contemplativa. Estabeleceu 17 conventos por toda a Espanha, apesar da oposição massiva das autoridades eclesiásticas e civis. Ela também era escritora, produzindo obras-primas que ainda são estudadas hoje. Em 1970, o Papa Paulo VI a declarou doutora da Igreja, uma das únicas 4 mulheres a ter este título. Quando Teresa escreve sobre o inferno, a Igreja leva isso a sério. O que torna o testemunho de Teresa especialmente credível é sua personalidade. Teresa era prática, realista, dotada de humor. Ela não era sentimental nem supersticiosa. Suas descrições são precisas, concretas, verificáveis. Ela escrevia como um cientista documentaria um experimento. É por isso que seu relato do inferno carrega tanto peso. A visão ocorreu durante seu período de conversão profunda, provavelmente por volta de 1560, depois de anos de mediocridade espiritual. Teresa mesma explica no capítulo 32 de sua autobiografia, O Livro da Vida, por que Deus lhe mostrou o inferno. Primeiro, para a humildade pessoal. Deus queria que ela entendesse do que sua misericórdia a havia salvado. Luta clareza 3 coisas. Primeiro, a exclusão definitiva da presença amorosa de Deus, a ausência completa de suas consolações. Não que Deus abandone a alma, mas que a alma a rejeitou definitivamente e agora existe em um estado onde a sua misericórdia, o seu conforto, o seu amor não podem alcançá-la. Ela se cortou da única fonte de alegria que existe. Segundo, essa condição é eterna. Não há espera de fim. Não é vou sofrer 1000 anos. Vou sofrer para sempre. Sempre. Sem fim. A palavra sempre pronunciada no inferno é uma tortura maior que o próprio fogo. Terceiro, é culpa dela mesma. Ela não pode culpar Deus. Ela sabe com absoluta clareza que escolheu isso, que Deus ofereceu infinita misericórdia, que ela recusou e agora é tarde demais. Essa consciência, lúcida, inevitável, eterna, é o tormento mais profundo. Teresa escreveu: a alma atormenta a si mesma. Ninguém a tortura de fora. Ela é sua própria tortura. A alma condenada percebe com perfeita compreensão que rejeitou Deus livremente, que preferiu outra coisa a Ele, e que essa escolha agora está fixada para sempre. A culpa é insuportável.
O arrependimento é absoluto. Mas não há arrependimento possível porque o arrependimento requer esperança, e a esperança não existe no inferno. E mesmo havendo outras almas no inferno, Teresa viu que cada uma está completamente isolada. Não é uma comunidade de condenados, mas solidão absoluta multiplicada ao infinito. Cada alma sozinha, presa em si mesma, incapaz de se conectar com qualquer outra coisa. O oposto do céu, que é comunhão, é o inferno, que é a solidão total. Isso me causou maior angústia do que todo o resto, ela escreveu. Não poder alcançar ninguém. Está sozinha com o seu próprio desespero para sempre. O inferno é ser cortado de todo o relacionamento, com Deus, com os outros, até consigo mesmo de qualquer maneira saudável. É a quebra completa do amor, que é a conexão. Quando finalmente retornou ao seu corpo, Teresa foi encontrada por suas irmãs freiras, tremendo, pálida, incapaz de falar. Quanto tempo tinha durado? Talvez 1 hora de tempo terreno, mas dentro daquela visão, o tempo não funcionava normalmente. Parecia que ela tinha estado ali sempre. Quando recuperou a voz, ela disse: "Agradeço a Deus por ter me permitido ver isso. Se eu tivesse que escolher entre todos os sofrimentos desse mundo e 1 hora naquele lugar, escolheria todos os sofrimentos terrenos." Daquele dia em diante, ela nunca mais temeu qualquer sofrimento terrestre. Doença, perseguição, pobreza, nada mais a assustava, porque ela tinha visto que o verdadeiro
Doença, perseguição, pobreza, nada mais a assustava, porque ela havia visto o que o verdadeiro sofrimento significa. A visão mudou Teresa instantânea e permanentemente. Antes, vida religiosa relaxada, amizades mundanas no parlatório do convento, mornidão espiritual. Depois, dedicação absoluta, fundação das Carmelitas Descalças com pobreza radical, clausura estrita e oração contemplativa. Ela escreveu: se eu vivesse 1000 anos, nunca poderia esquecer aquela visão. Toda vez que penso na mornidão com que alguns servem a Deus, me espanto que não tremam. Em 1562, 2 anos após a visão, ela fundou seu primeiro convento reformado, São José, em Ávila. Por que uma reforma tão rigorosa? Não ódio do mundo, mas urgência para salvar almas. Ela havia visto onde elas terminam. Tinha que fazer tudo o possível para prevenir isso. Ela fundou 17 conventos apesar da oposição massiva de autoridades locais, de carmelitas não reformados e de inquisidores desconfiados. Por que ela teve coragem para persistir? A visão lhe havia dado coragem absoluta. O que eles poderiam fazer com ela que fosse pior do que o que ela havia visto? Teresa escreveu o capítulo 32 de sua autobiografia sobre obediência. Seu confessor ordenou que ela escrevesse tudo o que havia acontecido com ela, mas ela estava grata por ter escrito. Eu gostaria que todos pudessem ler isso. Se soubessem o que arriscamos, viveriam de maneira diferente. Hoje, mais de 450 anos depois, suas palavras sobre o inferno ainda são ensinadas pela Igreja como uma descrição autêntica e confiável. Não especulação, não imaginação. Testemunho. Teresa de Ávila era uma pessoa prática, uma pessoa equilibrada, uma doutora da Igreja. Se ela diz que o inferno é real, é real. Não podemos reduzi-lo a um símbolo ou metáfora. Olha só o que isso significa para você e para mim. Primeiro, a mornidão que ela vivia antes de sua conversão é perigosa. Você não precisa ser um grande pecador para arriscar a condenação. A mediocridade espiritual é uma morte lenta. Teresa era uma freira quando teve essa visão. Ela também precisava de conversão. Segundo, nenhum sofrimento terrestre vale o inferno. Teresa disse claramente: escolho todos os sofrimentos terrenos em vez de 1 hora lá. Isso deveria relativizar nossos problemas. Também deveria nos motivar a evitar o inferno a qualquer custo. E aqui está a esperança. A misericórdia ainda está disponível. Teresa foi salva apesar de sua mornidão. Enquanto você estiver respirando, há tempo. Deus quer salvá-lo. Deixe-o fazer isso. Durante 1 hora, Teresa esteve no inferno. Quando voltou, passou o resto de sua vida garantindo que ninguém mais tivesse que ficar lá para sempre. Hoje à noite, examine sua vida. Estou vivendo como se o inferno não existisse? Vá à confissão esta semana. Não seja morno. Leia o capítulo 32 do livro da vida de Teresa, suas próprias palavras sobre o que ela viu. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Se inscreva no canal para mais histórias de santos que testemunharam o sobrenatural. E lembre-se, Teresa viu o inferno para que nós pudéssemos evitá-lo.